Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos. O pessoal dá continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre as lutas dos trabalhadores, independente de qual período, né, político que o país passa. E uma das lutas aí importantes, né, que a gente está sempre falando, conversando aí com o pessoal que está envolvido nessa batalha, é a greve dos servidores do INSS, né, que estão aí fazendo uma importante paralisação, né, no país por conta aí de salário e de direito. A gente tem uma entrevista ontem que a gente fez aí com, né, o pessoal. Não, na verdade, não foi uma entrevista com o pessoal do INSS, peço desculpa. Mas vamos aqui conversar com a Cris, né? Ela que é do Sinsprev, né, Rio de Janeiro. Então, Cris, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Então, a gente está em greve, né? A base do sindicato em greve. Desde o dia 15 de maio, e o INSS está em greve desde o dia 16 de junho, né? Infelizmente, a gente tem entidades governistas que acabam assinando acordos rebaixados, que prejudicam os trabalhadores e atrapalham o processo de luta da categoria. Mas a gente tem se mantido muito firme. Certo. Que acordos seriam esses, né, que você está falando, né? Então, o acordo de greve do funcionalismo federal, ele prevê 9% parcelado em 2 vezes durante 2025 e 2026, o que para este ano acaba gerando 0% de reajuste. Notadamente, a gente teve uma perda inflacionária muito grande, né, desde o governo Temer, cerca de 49%. Os trabalhadores já atuam em desvio de função de forma institucional. Tem elementos indenizatórios que não são pagos da forma correta, como é o caso da insalubridade. Então, os servidores estão numa situação extremamente ruim. Certo. E apesar aí desses acordos, como que está a paralisação aí dos servidores no Rio de Janeiro? Qual que é o cenário? O pessoal tem aderido bastante? A gente tem uma boa adesão, tanto na saúde federal, né? O grosso da saúde federal se encontra no estado do Rio de Janeiro, em função do complexo, né, hospitalar federal que a gente tem aqui, e a gente está com uma adesão muito boa, né? O que deveria obrigar o governo a abrir um processo de negociação, o que infelizmente ele não faz. Entendi. E como que anda a postura do governo? O governo anda, né, tratando mal, né, as greves dos servidores. Eu te pergunto, por que existe esse tratamento para você? O governo, na verdade... Opa, acho que nós tivemos aí um pequeno problema, né, esperando aqui a conexão voltar, né, a internet, acho que da Cris está instável, não sei porquê, né, peço aí a paciência e compreensão de todos, né, para esperar o retorno dela, pelo menos aqui, né, congelou. Caiu, né, um pouquinho. O que eu estou falando é que o governo ele erra a receita, como ele errou e outrora, né, priorizando o déficit fiscal, priorizando o Estado mínimo, né, e não priorizando os direitos sociais dos trabalhadores. Seu microfone está desligado, Cris. Quer que eu pegue ele depois volta? Não? Oi? Seu microfone estava desligado.
Não, Pronto, entendi. agora tá ligado. Entendi. E, ô Cris, falar um pouco aí né, desse arcabouço fiscal, de que maneira que o arcabouço atinge, né, e os servidores federais? Então, o arcabouço fiscal ele acaba sempre reduzindo o orçamento da Seguridade Social, que é justamente as políticas públicas que do ser humano, né? Então, o governo Lula, ele constrói um arcabouço fiscal, ele mantém uma carga tributária alta, ele mantém o pagamento da dívida interna e da dívida externa, e ele não acaba priorizando o orçamento da Seguridade Social, né? Através do superávit primário, que é o dinheiro que justamente ele economiza da Seguridade Social para poder estar sustentando a dívida do país, uma dívida que nós já deveríamos ter declarado, né, que já está paga, né, porque é um absurdo que a gente siga com o nosso país se submetendo a uma política monetária estrangeira de pagamento de dívida externa, sem que a gente garanta os mínimos dos direitos sociais para a nossa sociedade. Certo. E você acredita que com esse dinheiro da dívida, o que daria para fazer para os servidores e para a população como um todo? O fortalecimento do serviço público, né? Porque o serviço público, ele é a estrutura de prestação de serviço do Estado, naquelas políticas públicas que são indispensáveis à vida da sociedade, como saúde, educação, habitação, né? Moradia, né? E aí, quando você pensa que você está destinando parte do orçamento público para pagar uma dívida que já foi paga mais de 5 vezes, e deixando de fortalecer o serviço público, seja através da valorização do servidor, seja através da melhoria estrutural, que é concurso público, né, que é obras de impacto, é um verdadeiro absurdo, né? A gente não constrói um estado de bem-estar social, né? A gente reduz esse estado de bem-estar social para seguir enriquecendo banqueiros estrangeiros e países imperialistas. Certo. Ô Cris, né, eu escuto muita gente que critica a greve dos servidores, falando, mas por que na época do Bolsonaro, né, eles não fizeram greve? Então, eu queria que você respondesse como que era a relação do servidor do INSS com o Bolsonaro e quais foram as lutas que foram travadas naquele período. O problema, assim, é que tem que ter a compreensão que o sindicato ele tem que ser de luta, ele tem que ser classista, ele tem que ser independente do governo. Então, se nós nos posicionamos firmemente contra o governo genocida, que foi o governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita, um governo que propaga o discurso do ódio, da fake news, nós também não podemos, num governo progressista, não fazer as justas críticas na condução do governo para que ele priorize a área social, em detrimento da área econômica de ajuste fiscal, de arcabouço fiscal, de pagamento de dívidas, entendeu? Então, assim, a tarefa do sindicato é ele ser independente, né? Qual é a base social do sindicato? A base social do sindicato é os seus trabalhadores, e não fazer a defesa do governo, porque aí você atrela o sindicato a um partido político. O sindicato ele precisa ser apartidário. Isso não significa que na luta de classes ele não tenha lado, muito pelo contrário. Ele está do lado do governo, dos trabalhadores, ele está do lado de uma política progressista que priorize o bem-estar, que priorize a dignidade humana, mas ele não pode se atrelar ao governo, porque ao se atrelar ao governo, ele deixa de atender a sua base social. Entendi. E, Cris, você falou um pouco, eu gostaria que você entrasse um pouco mais, né, de qual é a relação, como que está a postura dessas centrais sindicais, desse sindicato aí, nessas inúmeras lutas, né, contra as políticas neoliberais do atual governo. São base social do governo, é um verdadeiro absurdo. Eles deixam de defender os trabalhadores para defender o governo, né? Então, acaba que
missão institucional dos sindicatos fica extremamente prejudicado. Entendi. E continuando aqui a entrevista, né? E, ô Cris, você vê se existe a possibilidade, né, de ter um movimento mais geral dos servidores, né, federais contra o arcabouço fiscal? Está sendo consolidado, né? O caminho, sem dúvida nenhuma, é promover a greve unificada dos servidores públicos federais, e acredito que para o ano que vem os trabalhadores vão conseguir sair dessa influência que aprisiona das centrais sindicais e chamar de forma autônoma, através dos seus sindicatos de base, a justa resistência contra o governo. Entendi. E existe algum setor independente aí no Sinsprev? Mesmo de oposição? Eu acho que novamente travou aqui a entrevista. Então, o nosso sindicato ele é um sindicato independente, é um sindicato classista, não é um sindicato que se atrela ao governo. Opa, novamente travou aqui. Né, estamos aqui com a Cris, né, do Sinsprev. Pode continuar, Cris? Acho que deu uma travada aqui. Acho que agora voltou. Então, o que eu estou afirmando é que o nosso sindicato ele é um sindicato independente, é um sindicato autônomo, é um sindicato que não se atrela ao governo. E daqui a pouco a gente vai estar passando por um processo eleitoral e certamente a condução que vai permanecer no nosso sindicato vai ser essa. Certo. E, Cris, como que anda aí o apoio, né, da população com a greve? A população aí do Rio de Janeiro tem apoiado? Muito apoio, muito apoio. A população sabe do serviço que nós prestamos, apoia sem sombra de dúvida, nós temos muito apoio da categoria e dos usuários também. Eu pergunto isso, e aí eu gostaria que você respondesse, porque existe muito discurso dizendo que a greve atrapalha a população. Eu gostaria que você respondesse esse tipo de afirmação. A greve ela é, na verdade, um instrumento de fortalecimento do serviço público. Não atrapalha a população, e hoje ainda existe rede federal dentro do estado do Rio de Janeiro, em função da luta que os trabalhadores fazem, porque senão já teria sido tudo privatizado, já teria tudo sido encaminhado para a iniciativa privada. Entendi. E quais são as perspectivas aí da greve? A perspectiva é que ela arranque um processo negocial do governo, né? E que faça o governo entender que o que acaba com uma greve é o processo negocial e não a força e não a imposição. Tá bom? Entendi. Agora a última pergunta que eu gostaria que você respondesse, né? Eu estou acompanhando a greve dos servidores, né, do INSS via São Paulo, né? E uma coisa que vem chamada a atenção é que o governo, por meio da justiça, tenta aí aplicar algumas punições ao sindicato. Como que anda essa questão no Rio de Janeiro? Na verdade, o governo tentou fazer isso, né, através da assinatura da sua entidade governista versus sindical, há um acordo de greve rebaixado que a categoria no estado recusou, e o governo ele tenta fazer a criminalização da greve via judiciário. Não tem obtido êxito, porque você tem inúmeras formas de luta, inúmeras formas de resistência, e a gente espera que o governo seja fracassado nessa empreitada dele de buscar, via justiça, a criminalização para impedir o processo de luta. Não conseguiu êxito até agora e certamente não vai conseguir. Então, maravilha. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista. Obrigada. Mesa de debates. Quero aqui agradecer a participação da Cris e passo a palavra aí para ela fazer suas considerações finais. Vamos aqui no nosso estado agradecer aí o espaço
Aqui no nosso estado, a gente vai permanecer firme na luta, defendendo o serviço público, defendendo o INSS, defendendo a Rede Federal do Rio de Janeiro, e, sem dúvida nenhuma, o sindicato ele tem que defender trabalhador e não o governo. Aqui a nossa entidade ela é de luta, ela é classista, ela é independente, ela manda o seu recado, tá bom? E só uma dúvida, tem alguma central na frente? Nós somos filiados à CTB. Ah, entendi. E mesmo assim, é independente, porque a CTB tem um casinho aí com o governo também. Ela é uma central sindical que atua dentro da política progressista, né? Então, acaba tendo diálogo com o governo. Mas, aqui no nosso sindicato, não somos governistas. Ok, então. Então, acho que é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo a Cris, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E, quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, a programação de hoje se encerra por aqui. Um forte abraço e